são apertados. Trata-se de uma ação de um atleta que, apesar de ter contrato profissional, nunca jogou uma partida no time profissional do América Futebol Clube. Profissionalizado aos 17 anos, em 2013, apresentou uma dor no joelho que, segundo o relatório do reclamado, o reclamante deu entrada no departamento médico do clube com queixas objetivas de dores no joelho direito após realização de esforços decorrentes de treinos e jogos. E daí por diante, ele passou 3 anos fazendo o tratamento até que o contrato findou. 4 dias antes do término do contrato, ele fez uma ressonância magnética e tem um laudo juntado aos autos, com um relatório médico dizendo o seguinte: o paciente Guilherme Rodrigues Andrade apresenta dor no joelho direito há 3 anos, sem melhora, com tratamento conservador. Realizou inúmeras sessões de fisioterapia e ficou totalmente afastado de atividades físicas por 6 meses, mas não obteve resultado. Atualmente apresenta incapacidade funcional para a prática esportiva. Indicado o tratamento cirúrgico com liberação do retináculo lateral associado à fascectomia lateral como primeira opção de tratamento. Mas ainda assim, o contrato foi encerrado e ingressamos com reclamatório em juízo com base nesse documento, pedindo que ele fosse reintegrado para tratamento, que o custo da cirurgia fosse bancado pelo reclamado por força da cláusula 3 do contrato, que assim o obriga, e que fosse paga a indenização do seguro para acidentes de trabalho, acidentes decorrentes da atividade profissional. A ação foi julgada improcedente em primeira instância, coincidentemente com fundamentos bastante parecidos com a defesa do reclamado, mas alguns se destacam. Está escrito na sentença, está escrito na defesa do reclamado, que é divergente do que foi julgado e do que está sendo discutido, o seguinte: durante toda a vigência do contrato do autor, foi contratado seguro, e se o mesmo não recebeu o prêmio ali previsto, não é por culpa do clube, mas por falta de preenchimento dos pressupostos necessários à concessão de tal benefício. Ora, quais são os requisitos para preenchimento de tal requisito? O próprio relatório do médico relata aqui a ocorrência de uma ou doença profissional ou acidente de trabalho. Como ele diz, deu entrada com queixas objetivas de dores no joelho após realização de esforço físico decorrente de jogos. E descreve mais, que ele ficou afastado, fazendo tratamento por 3 anos, fato incontroverso também na defesa. Segundo a defesa, ele não foi afastado e nem recebeu o benefício previdenciário por período superior a 15 dias, e que isso seria o fato que geraria o direito. A sentença chega a dizer que o seguro de vida que foi feito, e é seguro de vida, porque o seguro prevê o pagamento do benefício em caso de morte, invalidez permanente, e tem um determinado tópico que fala em incapacidade decorrente da atividade laboral. Só que não fala que é incapacidade temporária. E o próprio reclamado na defesa já disse que o reclamante não preencheu os requisitos para recebimento. O seguro foi feito exclusivamente para a situação de morte ou invalidez permanente. A sentença diz, não há prova de que o reclamante deu entrada. Ora, se o próprio reclamado afirma que ele não preencheu os requisitos, o reclamante não tinha que dar entrada em pedido de seguro que não tinha sido realizado, seguro que não preenche o requisito da lei, do artigo 45 da Lei 9.615. E quanto à lesão, segundo a sentença, o reclamante estava absolutamente apto para atividade profissional quando terminou o contrato. Isso contraria toda a prova produzida nos autos. Primeiro, a prova do próprio documento do reclamado, que diz que o reclamante tinha uma doença e não tem nenhum laudo médico com atestado de aptidão. Há um relatório médico
feito posterior ao encerramento do contrato, que é apenas contraditório com uma ressonância magnética, cujo laudo foi juntado e a recomendação de tratamento. Mas vem mais. Foi realizada uma perícia médica nos autos. E a perícia médica, que está no ID 1DD 73345, responde a seguinte situação. Do exposto, permite-se concluir que a atividade de jogador profissional de futebol, por sua exigência biomecânica elevada, indica ter implicado no agravo da percepção de dor, ou seja, anexo concausal no caso em estudo, classificado como nexo concausal profissional. No item 4, atualmente o reclamante mantém quadro de dor à mobilização da patela direita e em exigência biomecânica, considerando os achados que possui, condropatia e patela alta, existe limitação para o rendimento de alta performance do joelho direito. E respondendo o quesito 12 do reclamante, foi perguntado, a prática desportiva laboral é motivo da lesão ou a causa do agravamento da lesão do reclamante? Resposta, entendo que sim, entre parênteses, com causa, pelo agravo de percepção de dor, pela atividade de jogador, pela demanda biomecânica existente aqui. Mas na audiência, quem compareceu para prestar depoimento como testemunha do reclamado é o médico que elaborou o relatório anterior, que atendeu o reclamante e que ministrou o tratamento durante o período em que ele estava trabalhando. E ele disse que com o treinamento de alta performance, aumenta-se o desgaste. Então, e ele vai além. Ele diz que o reclamante, em decorrência dessa anomalia da patela, que ele não consegue jogar futebol. Objetivamente é isso. E que ele entende que a realização da cirurgia que foi pleiteada, que ela pode melhorar o quadro, mas ele não acredita como tratamento para efeito de voltar a ser atleta. Só que no próprio relatório, ele relata que haviam duas opções de tratamento, ou fazer a cirurgia, ou deixar que o reclamante fizesse o tratamento conservador. Em discussão com o reclamante e em discussão com a família do reclamante, optou-se por fazer o tratamento conservador. Ora, se ele não acreditava que a cirurgia era um meio adequado lá atrás, por que então que ele deixou para o reclamante e para a família do reclamante decidir? E agora ele diz que não acredita que essa forma seja uma forma eficaz. Então há muita contradição nessa situação, com uma clareza objetiva. Clareza número 1, o reclamante teve essa lesão manifestada em decorrência da atividade profissional, enquanto mantinha contrato com o reclamado. O contrato terminou e ele mantém, segundo o próprio laudo pericial, segundo o depoimento do próprio testemunha, segundo todos os relatórios médicos existentes, ele mantém essa doença. Se ele mantém a doença, como é que ele estava apto num determinado dia em que o contrato terminou? Qual a credibilidade dessa informação diante de laudo que 3 dias antes afirmou o contrário? Então, diante de todas essas circunstâncias, entendemos que a sentença deverá ser reformada, porque o reconhecimento da ocorrência da lesão, da manutenção dessa lesão e da necessidade, principalmente, de se curar essa pessoa, ela supera todas as outras questões, porque se tornaram pequenas diante de um quadro que não se discute aqui o que é técnico. Há um laudo dizendo uma coisa, tá, mas ele está amparado em quê? O próprio relatório, o próprio depoimento da testemunha em audiência, diz que ele não tem aptidão para o trabalho. Só concluindo, Excelência. Bem minuto, doutor. Tudo bem.
No que se refere ao seguro, o reclamado diz que ele fez um benefício para o reclamante, não o afastando pelo INSS, bancando o salário dele. Só que o que ele receberia pelo INSS é o mesmo valor do salário que ele recebia, porque ele recebia R$1.000, o último salário dele maior foi R$1.000. E se tivesse afastado, ele voltaria para cumprir o contrato depois de recuperado. Justiça. Presidente, eu como terceiro votante, em razão do impedimento do processo, eu requeiro vista do processo para a próxima sessão. Doutora Luciana, aguarda a vista, eu profiro o voto. Então tá, então o julgamento fica adiado então para a próxima sessão. Em razão do pedido de vista do doutor Zé Malo. Registre isso na certidão. Pregão, processo seguinte. O 20 da pauta, ainda da sala de 8h30, é o RO 10.917-24/2017, procedência da 42ª Vara de Belo Horizonte, recorrentes, Uber do Brasil Tecnologia Limitada e André Vieira Dias. Escreveu-se para sustentação oral a doutora Letícia Ventura Vieira, pelo recorrente reclamado. Doutora Letícia. A doutora Letícia tem a palavra, então. Bom dia a todos. A Uber e o reclamante firmaram um acordo nesse processo. A gente fez a petição ontem em sigilo no PJE, o processo é um segredo de justiça. A gente requer a retirada de pauta para retorno à primeira instância e homologação do acordo. Perfeito. A doutora esteve mais cedo aqui e, efetivamente, nós acessamos o PJE e há mesmo uma petição de acordo que vamos acessar aqui, que vem em PDF e tal, mas existe essa petição de acordo firmada pelas duas partes, ela é uma das advogadas das partes, consequentemente, termina a necessidade desse julgamento. Então, eu vou registrar, a senhora secretária registrará aqui da tribuna, a ilustre advogada informou da celebração de acordo entre as partes e que, consultado o PJE, efetivamente, está entranhada nos autos a petição de acordo. Consequentemente, o processo fica retirado de pauta, devendo ser remetido à primeira instância para as providências necessárias em razão dessa conciliação. Perfeito? Então, assim se decide. Muito obrigada. Eu gostaria só de pedir a palavra para informar a doutora Luciana Viotti sobre um processo que a senhora presidia na 39ª Vara entre o Sintel e a Telemar. Processo 1069 foi formalizado o acordo nesse processo. Isso é excelente. Tá? Vai mandar voltar para o primeiro grau também? Como é que nós vamos fazer? E aí nós finalizamos com todos os substituídos. Hein? Eu não sei se a doutora Luciana vai mandar voltar isso também para o primeiro grau ou não. Não, esse já está tá. lá. Ah, É não, porque a então tá doutora bem. Luciana que conduziu ele Tudo por bem, muitos mas é uma anos e brincadeira tentou só. várias vezes a composição. Aí, como advogada Telemar, eu faço essa ressalva aqui. Perfeito. A Obrigada, conciliação é sempre bom- importante Isso, na isso. Justiça do Trabalho. Então, quanto ao processo da Uber, que é o que está em pauta, ele vai ser retirado de pauta e remetido ao primeiro grau para as providências devidas. Perfeito? Obrigada, bom dia a todos, bom Perfeito. trabalho. Independente de... Tá? Então, tá certo. Pregão, processo seguinte. O 23 da pauta, ainda da sala de 8h30, RO 11.253/21/2016, procedente da 2ª Vara de Pouso Alegre. Recorrente, Éder Pereira da Silva e recorridos, Caixa Econômica Federal e Esquadra Transporte e Valores e Segurança Limitada. Escreveu-se para sustentação oral o doutor João Luiz de Amoedo Avelar, pelo recorrente. Só um momentinho, doutor. Até agora não conseguimos julgar processo nenhum. Pulou o 13, pulou, né?
Entende? Doutor João, o senhor está sustentando pelo recorrente Éder. Exato, É isso? é isso. Isso. Esse processo é um pouco extenso, e a certidão de julgamento mais extensa ainda. Eu vou lê-la, e, se for o caso, o senhor fará a sustentação que ele possa parecer necessário. Eu estou conhecendo do recurso interposto. Quem está recorrendo é o reclamante Éder, cliente do ilustre advogado que está na tribuna. Eu estou conhecendo do recurso interposto, não conheço, contudo, do tópico 4, responsabilidade da Caixa Federal, constante das contrarrazões dessa mesma Caixa. Estou rejeitando ainda uma preliminar de nulidade arguída, agora pelo reclamante. No mérito, estou dando parcial provimento ao apelo para condenar as reclamadas, a segunda de forma subsidiária, conforme definido na sentença de primeiro grau, ao pagamento, observando-se a prescrição acolhida na origem, de 1 hora extra nos dias em que a jornada tenha sido extrapolada de 6 horas diárias e o autor usufruir do intervalo entre a jornada inferior a 1 hora, conforme se apurado os cartões de pontos anexados aos autos, com os reflexos que eu estou enumerando. 2. Como extras, as horas laboradas após a 44ª semanal, observando-se os limites de tolerância definidos no artigo 58 da CLT e na súmula 366 do TST, conforme se apurado os cartões de ponto anexados aos autos, com os reflexos que eu estou especificando. Na ausência dos cartões de pontos na apuração das horas extras, inclusive intervalares, deve ser considerada a média dos 3 meses anteriores. Para o cálculo, deve ser observado o divisor 220, o adicional convencional ou legal e o disposto na súmula 264 TST. 3. Estou definindo 2 horas extras mensais pelo acionamento fora do expediente normal a partir de 2012, com os reflexos que eu estou especificando. Para apuração, eu estou fixando que a reclamante era acionada 2 vezes por mês, fora do expediente, demandando em cada chamada 1 hora diária. Reconheço que, dentre as 2 chamadas, 1 vez por mês, o acionamento ocorria em dia de folga. Um dia vai ser de folga, outro não, sendo devida a hora extra em dobro nesse dia. Autoriza a dedução dos valores quitados a título de backups, horas extras, nos termos da OJ 415 do TST. Estou especificando as parcelas que têm natureza previdenciária, determinando o recolhimento do imposto de renda e invertindo os ônus da sucumbência, arbitrando a condenação apenas para efeitos de cálculo de custos, no valor de 10 mil, com 200 de custas pelas res. Se o senhor quiser, pode sustentar. Inicialmente, bom dia, excelentíssimo senhor desembargador presidente, demais integrantes dessa egrégia turma, senhor procurador, senhora secretária. Não há razão para sustentação, mais uma vez, rendendo as homenagens a uma decisão, mais uma vez, justa e equilibrada por parte de Vossa Excelência, como de costume, esperando que seja prestigiada pelos demais membros dessa egrégia turma. Sucesso. Eu estou acompanhando, senhor presidente. Doutora Luciana. Então, julgamento unânime nos termos do voto do relator. Bom dia, doutor. Bom dia. Pregar o processo seguinte. Na sala de 8h31, em que é relator e presidente, o excelentíssimo desembargador Cércio da Silva Peçanha, segundo votante, excelentíssima juíza Luciana Alves Viotti, e terceiro votante, excelentíssimo desembargador José Marlon de Freitas. O número 9 da pauta é o RO 10.467, 63 de 2016, procedente da segunda vara de Nova Lima, recorrentes WJ Consultoria e Participações Limitada e Lúcio de Azevedo Aguilar. Recorridos os mesmos. Escreveu-se para sustentação oral o doutor Bruno Silveira. Está presente? Faz o julgamento independente disso. Ele estava aqui, eu acho que foi excelência. Ele pediu preferência. Um outro, então, doutor. Bom, diante dessa dúvida, o senhor advogado estava aí, se foi para outra turma, não vou causar prejuízo a ninguém, não. Faça o pregão do 29 subsequente. da pauta. 29 da pauta é o RO. É o RO 11.154/80 de 2016, procedência da 46ª Vara de Belo Horizonte. Recorrentes: Saritur Santa Rita Transporte Urbano e Rodoviária Limitada e Altair da Conceição Moreira. Escreveu-se para sustentação oral o doutor Edson Fiuza Gutierrez,
pela recorrente reclamada. 29 da pauta. Doutor Cécio presidindo. Não participo desse julgamento. Advogado na tribuna. Tem 2 recursos. O vice-procurador tem a palavra. Obrigado. Senhor desembargador presidente, senhora desembargadora, senhor desembargador, senhor procurador, senhora secretária. Senhor presidente, os pontos tratados no recurso, senhor desembargador relator, são 2. Com relação à pretensão recursal do autor, é que a respeitável decisão entendeu que os pontos, os cartões de pontos, eram firmados sobre horários britânicos. E data máxima havendo, senhor presidente, segundo a empresa, que quando se analisa os cartões de ponto, verifica-se que há dias, sim, que há jornadas britânicas. Não se nega isso, não. Isso foi o que disse a respeitável sentença. Mas data máxima havendo, tal entendimento não há como prevalecer. Porque o entendimento de horário britânico seria aquele horário invariável, em que o empregado não pode anotar sequer as variações. Vejam, Vossa Excelência, argumentando, o pedido inicial é britânico, sempre são britânicos, que trabalhavam no horário de tal a tal, sempre são britânicos. Isso não quer dizer que a empresa tem horário britânico, mesmo porque os cartões de pontos, senhor presidente, que realizava jornada variável. Então, nesse aspecto, espera-se, pois, senhor presidente, pedindo venha a respeitável decisão, que seja reconhecido ou sejam decotadas as horas extras, decorrentes do entendimento de cartões britânicos. E quanto também o outro tópico, senhor presidente, também que se diz respeito quanto ao intervalo interjornada. A empresa não quer tomar o tempo de Vossa Excelência, mas entende que o intervalo interjornada ele está previsto nas convenções coletivas de trabalho, principalmente aqui no caso, que quando se fala é na chamada jornada dupla pegada. Então, espera-se, pois, senhor presidente, que seja provido o recurso da empresa e quanto ao recurso do empregado, pelas razões contidas nas contrarrazões, que seja desprovido ao apelo. É o que se espera e muito obrigado. A primeira parte do recurso, que é a questão do jornada de trabalho, hora extra, que é recurso das duas partes, reclamante e reclamado, aqui realmente foram juntados os cartões de ponto. O reclamante trabalhou de 21 de nove de 2010 até considerada a data de dispensa, dia 12 de 1 de 2015, conforme fixado na sentença, Polis 497. Não há recurso quanto a esse ponto. Então, tem a prescrição dos direitos anteriores a 27 de 7 de 2011. Foram juntados aos autos cartões de ponto de janeiro de 2011 até maio de 2014. Então, não tem cartão de ponto de todo o período. Essa é a primeira questão. Além disso, conforme mencionado pelo juiz de origem, efetivamente, há vários dias com marcação de horário de trabalho uniforme, como demonstrado no exemplo de folha 248. Eu olhei lá até os documentos para não... Porque essa questão que ficou pululando no processo muito tempo, eu fui lá verificar. Realmente é isso mesmo, tem períodos que está uniforme. E há alguns dias que tem pequenas alterações, como, por exemplo, as folhas 252 dos autos. Estou colocando aqui exemplificativamente. Acontece que esses cartões de pontos, por que não foram considerados válidos pelo juiz? Primeiro, por que não dá para considerar? Primeiro, porque não abrange todo o período de contrato de trabalho. Está faltando um período de contrato de trabalho. E segundo, que eles não foram considerados inválidos, não foi tão somente pela marcação uniforme, não. Mas o horário dele não bate, inclusive, com o horário que o preposto afirmou em audiência. Então, aqui, em face do depoimento do preposto à audiência, e ainda, considerando os depoimentos das testemunhas trazidas aos autos, realmente os cartões de ponto não conferem, seja de fase de depoimento do preposto, seja de fase de depoimento das testemunhas. Então, eu estou entendendo que data havendo das alegações da reclamada, o depoimento do reclamante também, ele não confirma o trabalho em dupla pegada. Eu até transcrevi o depoimento do reclamante, que ele diz assim, que não trabalhava em dupla pegada, que deveria preencher o ponto de acordo com o computador. Porque a reclamada alega também que o reclamante trabalha em dupla pegada e invoca os cartões de ponto. Como o preposto, em face do depoimento do preposto que eu estou transcrevendo,
Considerando que os cartões de ponto não foram considerados válidos, que não trabalham do pegado, eu não vejo como acolher a tese reclamada. E aí vem a questão do recurso reclamante, que é a questão das viagens dele para Itabi e Lagoa da Prata. Eu estou transcrevendo aqui os depoimentos e estou só pesando os depoimentos transcritos, e o que eu tenho aqui é o seguinte: no que tange ao recurso do reclamante, eu estou entendendo que ele tem razão, porque ele alegou na inicial que a jornada terminava às 19h30 quando tinha como destino Lagoa da Prata. A testemunha José afirmou que nesses dias chegava na garagem em Belo Horizonte às 19h30. Ante a invalidade dos cartões juntados e o teor das alegações iniciais e da prova oral, eu tenho que merece pequeno reparo à sentença, somente para que seja fixado que nos dias em que ele viajar para a Lagoa da Prata, a jornada terminava às 19h30 e não 19h, como colocou o juiz. Então, o provimento é só nesse aspecto. O juiz fixou até 19h, quando ele viajar para a Lagoa da Prata, eu estou estendendo até 19h30. No recurso da reclamada, é aquela questão do intervalo da jornada da lei, né? Hoje a lei permite, inclusive, reduzir, mas na época não permitia. A norma que, quando o juiz, pelo período que ele fixou aqui, né? E eu estou entendendo que, como ele não trabalhava no regime de dupla pegada e que foi concedido intervalo de acordo com a norma coletiva, que é a existência reclamada, eu estou entendendo que, como os cartões de ponto não são válidos, como ele não trabalhava em dupla pegada, né, e antes que está no processo aqui, não tem como dar provimento ao recurso reclamado. Questão do domingo e feriado, também é questão de prova, eu estou mantendo. Tem uma matéria remanescendo do recurso reclamante, que é dedução, eu estou entendendo que ele também não tem razão. Então, em conclusão, minha proposta de voto é a seguinte: eu estou conhecendo os recursos ordinários interpostos pelo reclamante e pelo reclamado. No mérito, eu estou negando provimento ao recurso ordinário interposto pela reclamada e dou parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo reclamante para fixar que nos dias em que ele viajava para Lagoa da Prata, a jornada terminava às 19h30 e não às 19h. Eu estou mantendo o valor optado da condenação por ainda compatível. É a minha proposta de voto, respeitosamente. Doutor Luciano? Eu estou de acordo. Essa questão do cartão, né, se ele é britânico ou não, se a jornada indicada na inicial é britânica ou não. Na verdade, a jornada indicada na inicial, ele não vai lembrar todos os dias qual o horário. É a média da jornada que ele fazia, penso eu, né? E aí é dever da reclamada juntar um documento que demonstre qual que era efetivamente esse horário de trabalho. Por isso, eu estou entendendo que o fato aqui é de se afastar o registro de ponto no aspecto. Eu estou acompanhando integralmente. Então, doutor Semar? Acompanho. Então, esses são os resultados para o campo por unanimidade, no termo do voto do relator. Próxima pauta. Doutor Edson, tem mais um? Tem outro processo? Tem. Tem senhor presidente, nós comunicamos à digna secretária que a empresa está desistindo do apelo. Vamos apregoar o processo? Pregão. É o 11093. Isso. 7, né? É o 27. É o 11093, 13/2016. Procedência da Vara de Nova Lima. Recorrentes Turileza Limitada e Érica Cristina Duarte. Recorridos os mesmos. Escreveu-se para sustentação oral o doutor Edson Antônio Fiuza, pela recorrente reclamada. Pois é. Então, nós estamos nesse processo, Excelência, 11093, estamos desistindo da ação. Desistindo, desculpe, do recurso interposto. Aqui há um recurso ordinário da reclamada e um adesivo da reclamante. Como a reclamada está desistindo do recurso, né, é um direito que ela tem, eu estou sugerindo à turma que nós homologamos, portanto, a desistência formulada pela reclamada, o recurso reclamado, e julgamos prejudicado o recurso do reclamante, por quanto o assessor acompanha o principal. Isso vai para a certidão, então? Exatamente, consta lavrar a certidão nesses termos. Doutor Luciano, de acordo? Doutor Zé Malo, de acordo? Então, a certidão lavrada nesses termos. Faça a desistência do recurso ordinário formulada pela reclamada, a Igreja Turma homologou a desistência e julgou o recurso interposto pela reclamada e julgou prejudicado o recurso interposto pelo reclamante. Tá. Ok? Tem ainda outro, doutor Edson? Tem Vai outro. de outra sala. Vai, tudo É bem, outra faz o sala, pregão, né? faz. Tá, obrigado.
Pode fazer o pregão do doutor Edson. Na sala de 8h32, é o processo 18 da pauta. Doutor Marlo, tá? RO 11.231.59/2015, procedente da Sexta Vara de Uberlândia. Relator, excelentíssimo desembargador José Marlon de Freitas. Segundo votante, presidente, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. E terceiro votante, excelentíssimo desembargador Cércio da Silva Peçanha. Recorrente, Transporte Urbano João Miguel de Uberlândia Limitada e Luiz Humberto Zanovello. Recorridos os mesmos. Escreveu-se para sustentação oral o doutor Edson, pelo recorrente reclamado. O doutor José Marlon se importaria de ler a conclusão, por favor? Não, claro que não. A conclusão é a seguinte: eu conheço dos recursos ordinários interpostos no mérito do parcial provimento ao recurso do reclamante para afastar a sua responsabilidade pelos honorários periciais, os quais deverão ser integralmente arcados pela União Federal na forma da súmula 457 do TST. O recurso da reclamada do parcial provimento para afastar a condenação ao pagamento das horas in itinere nos dias em que, conforme se apurados os cartões de ponto, o reclamante tiver iniciado a jornada de trabalho após as 05 horas da manhã, claro, mantido o valor da condenação, porque é compatível. Doutor Edson, se tiver interesse, pode sentar. Não, senhor, a matéria é bastante simples. Sua Excelência anotou o provimento do apelo do autor, e a empresa insiste com relação também ao recurso da empresa. São dois aspectos que são discutidos: é o tempo de acerto de caixa, né, e chamada às horas de percurso. Ambos estão praticamente vinculados ao contido nas convenções coletivas de trabalho, como bem ressaltou a empresa. Então, pedindo vênia ao cuidadoso, percussiente, desembargador relator, que seja provido, pelas razões expostas no apelo, o recurso da empresa. E quanto ao recurso do reclamante, que a douta maioria acompanhe Sua Excelência, que já entendeu para decotar da condenação os honorários. É o que se espera. Muito obrigado. Doutor Marlo? Não, senhor presidente, eu mantenho. É uma hora, chamada hora de percurso, em que a jornada de trabalho dele começava muito cedo, e para chegar lá, a empresa tinha um ônibus de coleta, eu conduzia até o local de trabalho. Então, diante dessa incompatibilidade da condução pública com esse horário de trabalho, a empresa transportava, e as horas em ti, no instrumento normativo, me parece que não podia excluir isso do tempo de serviço. A outra questão é o tempo que ele gastava para fazer o acerto após a jornada de trabalho. Quando ele era conduzido até a empresa, fazia o acerto, esse tempo foi considerado como hora de trabalho. Eu acho que está correta a sentença nesse aspecto, nesse sentido. Eu estou acompanhando, porque quantas horas emitindo, ele está tirando um pedaço, né? Quando a jornada se iniciava depois das 5 horas. Então, no mais, ele está mantendo. Eu estou acompanhando, então, o voto do relator nesse sentido, que é uma parte que está sendo excluída. Doutor Cércio? Estou acompanhando, senhor presidente. Então, julgamento unânime, nós temos o voto do relator. Bom dia. Bom dia, doutor Edson. Um bom feriado. Perfeito. Pregão. Voltando à sala de 8h31, em que relator e presidente, excelentíssimo desembargador Cércio da Silva Peçanha, segunda votante, excelentíssima juíza Luciana Alves Viotti, e terceiro votante, excelentíssimo desembargador José Marlon de Freitas, o número 9 da pauta. É o processo RO 10.467.23/2016, procedente da segunda vara de Nova Lima. Recorrentes, WJ Consultoria e Participações Limitada e Lúcio de Azevedo Aguiar. Recorridos os mesmos, sustentação oral escrita pelo doutor Bruno Silveira, pelo reclamante recorrente. Doutor César, presidindo, advogado na tribuna. Eu não participo. Eu vou adiantar a conclusão, a conclusão é longa. A minha proposta de voto é o 10.467, não é isso? É. A proposta de voto é a seguinte: eu não conheço do recurso ordinário aviado pela reclamada por irregularidade de apresentação processual no termo da fundamentação que consta aqui. Eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto para reclamante. E no mérito eu estou dando provimento parcial ao apelo interposto pelo reclamante para a. Deferir-lhe os benefícios da justiça gratuita. B. Acrescer a condenação do reclamado, o pagamento do CEFLEC das horas extras, também no aviso prévio, a multa de 40% incidente sobre o FGTS decorrente das horas extras. C.
Acrescer a condenação do reclamado o pagamento de indenização de danos morais, por danos morais no valor de R$ 10.000. D. Excluir da condenação do reclamante o pagamento dos honorários periciais, devendo a reclamada arcar com o pagamento destes nos valores fixados pelo juiz de origem. E aí estou declarando para fins previdenciários a natureza salarial do CEFLEC das horas extras, no aviso prévio, e acrescendo a condenação o valor de R$ 13.000, com custo acrescido de R$ 260 a cargo da reclamada, que com a publicação deste acordo, se intimado seu pagamento no termo das 125 TST. Vossa Excelência deseja sustentar? Sim, Excelência. Perfeitamente. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, a quem cumprimento os demais eminentes desembargadores da egrégia turma, ilustre membro do Ministério Público, senhores serventuários da Casa, ilustres colegas advogados. Inicialmente, eu quero agradecer, doutor Sérgio, a gentileza prestada pela turma no que diz respeito à minha sustentação. Eis que estou aqui e lá na outra turma, simultaneamente. Então, eu quero agradecer, inclusive, aos colegas presentes pela gentileza na antecipação da minha sustentação aqui. Pois bem, no que diz respeito eu vou me ater, evidentemente, às contrarrazões, né, já que o recurso ordinário fatalmente será, no momento oportuno, verificada essa questão da regularidade ou da irregularidade mencionado pelo ilustre relator. Pois bem, a respeitável decisão de piso, ela fixou um valor à condenação por danos morais em razão de irregularidades no ambiente de trabalho, fixou também alguns critérios de horas extras. No que tange aos danos morais, data máxima vênia ao respeitável posicionamento do ilustre relator, a reclamada pede vênia para discordar por alguns motivos. O primeiro deles, já fora solicitado algumas vezes a correção no que diz respeito à nomenclatura do polo passivo em relação à empresa. Não se trata aqui da empresa Covan, da construtora Covan. Se trata de um ambiente que é uma fazenda e que com dimensões enormes. É uma fazenda que se inicia em Nova Lima e termina em Raposos, para que Vossas Excelências tenham a dimensão do tamanho dessa fazenda. O reclamante, também recorrente, no caso vertente, morou na fazenda por 15 anos dentro de uma casa disponibilizada pela empresa Ré. Era do recorrente, reclamante, a responsabilidade de sequer mencionar ou informar a empresa recorrente sobre alguma eventual condição que não viabilizasse, obviamente, a sua morada naquele recinto. Sobre a questão da água potável, a fazenda detinha minas de água natural, que, por sua vez, e na minha humilde visão, é mais potável, inclusive, do que a água da Copasa. Haja vista que aquela nem mesmo produtos químicos estão inseridos naquela água. Nessa toada, é importante que, para que nós façamos o sopesamento de uma prova, nós façamos a análise sobre a peculiaridade de determinada atividade, como era a atividade do reclamante. O reclamante era peão de uma fazenda, juntamente com outros poucos empregados, 5 ou 6. Inclusive, ele era responsável pela atividade desses outros peões. Não é crível admitir que, em razão da peculiaridade dada numa fazenda, se tenha uma noção ou se tenha uma percepção de que tenha que haver, durante toda a extensão daquela fazenda, banheiros químicos. Com essa vênia, é importante que nós analisemos a atividade como anteriormente mencionado, de forma peculiar. Como é a atividade
do correio, através do seu empregado, como é a atividade do guarda municipal, que trabalha na rua, que tem as suas limitações, de fato. Né? Obviamente que a empresa, ainda que seja da sua inteira responsabilidade zelar pela saúde, pela segurança, ela o fez. Ela o fez. Então, no que diz respeito à condenação por dano moral, a reclamada entende que o valor arbitrado ele é um tanto demasiadamente alto. Ele não se mostra justo pelo que é a atividade naquela situação, dada a peculiaridade. A gente pode imaginar, vários de Vossas Excelências provavelmente, inclusive, tenham fazendas. É normal que numa fazenda não se tenha banheiros químicos espalhados por todo o hectare, principalmente essa, que começava numa cidade e terminava em outra. Eu quero deixar bem claro a Vossas Excelências que não é a intenção não é dizer que mas a reclamada não tem que ter cuidado. Tem que ter o cuidado. E tinha os banheiros lá. Obviamente não tinha na proporção de hectares, mas tinha os banheiros alocados lá. Em relação às horas extras, também chamando a atenção de Vossas Excelências para a questão do sopesamento. O laudo pericial, no próprio laudo pericial, o obreiro, naquela oportunidade, se entrevistando com o ilustre perito, ele confessou a jornada que ele trabalhava. Está lá no laudo. Está lá no laudo. Muito embora a reclamada não tenha juntado os registros, né, de ponto no referido processo, em razão, principalmente, do que a lei confere, porque a fazenda não tinha mais de 10 empregados, os documentos que constavam e que a empresa possui são documentos que iam uma vez no mês na fazenda. Uma vez a fazenda iam para a fazenda para que os empregados assinassem aquele registro. Não seriam documentos nem aptos a serem juntados na referida lide. Fora a confissão do reclamante, na entrevista, quando da realização da perícia para a avaliação da condição de saúde, o preposto, que também era peão, pessoa da mais alta simplicidade e humildade, relatou tudo no depoimento dele, sem nenhum tipo de mentira, relatou tudo conforme deve ser realmente. Falou tudo o que devia ser. Deixou muito claro naquela ocasião que eram raríssimas as vezes em que se tinha que ou ficar até mais tarde, ou fazer hora extra, e confirmou a exata jornada que o próprio reclamante já tinha declinado na perícia para avaliação da saúde. Então, a reclamada pede vênia, né, muito embora vá fazer análise acerca da representação processual mencionada pelo ilustre relator, que seja verificada essa questão de forma mais sopesada, né, porque existem dois indícios muito fortes no processo sobre a jornada, principalmente, do obreiro. Haja vista que ele, o próprio, confessa quando do laudo pericial, e o preposto também fala que eram raríssimas as oportunidades em que havia horas extras, enfim. Pede vênia, né, mais uma vez, ao ilustre relator, para discordar do seu respeitável posicionamento, pedindo a reforma do julgado nesse tocante. Muito obrigado. Doutor, eu procurei até, como Vossa Excelência estava no empregador, não é isso? E Vossa Excelência está sustentando pela reclamada. Exato. Pois é. E como eu não estava conhecendo o recurso, eu adiantei a proposta para facilitar a sustentação. Mas a sustentação oral de Vossa Excelência foi toda em cima, não das contas razões, mas do mérito do recurso de Vossa Excelência. As questões das condições de trabalho lá, porque o juiz fixou um dano moral em fato das condições de trabalho. Eu estou fixando um outro dano moral aqui em função do dano, do acidente, da doença que foi acometida, e aí ele acabou tendo um dano estético, e o juiz entendeu que não tinha que dar dano moral em função disso, eu estou entendendo que tem. Por isso que eu falei. Mas o recurso à reclamada quanto às condições, o dano moral das condições de trabalho, as questões do deferimento das horas extras,
Eu não estou nem apreciando, eu nem toquei nesse assunto do meu recurso, e não estou apreciando por quê? Porque eu não estou conhecendo o recurso da reclamada. O advogado que subscritou o recurso, doutor José Marco de Souza Júnior, OAB 63613, né, ele assinou o recurso e as contrarrazões, ele não tem instrumento de mandato nos autos que autoriza a sua ação não feita. Eu estou até citando aqui a nova súmula 383, a questão da regularidade dá-se na primeira instância, ou na segunda instância, quando você tem um instrumento de mandato nos autos e tem uma irregularidade. E não é o caso aqui. Esse advogado não tem procuração nos autos. Ele não pode... Então, eu não tô, toda essa questão que Vossa Excelência colocou, eu não estou dizendo nem que Vossa Excelência tem razão, nem que não tem. Eu não apreciei porque eu não conheci do recurso. Por isso que, respeitosamente, não tendo apreciado, não tendo conhecido, eu não tenho nem como adentrar se a empresa tem ou não tem razão nesse aspecto. Por isso que, respeitosamente, eu vou manter minha proposta de voto. O provimento que eu estou dando ao reclamante, justiça gratuita, tem declaração de pobreza, se for 18 dos autos, preenche os requisitos, né? A outra questão, a valoração dos depoimentos das testemunhas escolhidas lá, eu estou achando que o juiz fez a avaliação correta, né, no tocante ao recurso do reclamante, estou negando o provimento. A questão do reflexo das horas extras, reconhecidas as horas extras, tenho a questão do reflexo no FGTS mais 50%, que está na petição inicial, eu estou deferindo porque está na petição inicial. E a outra questão que eu estou deferindo é a questão do dano moral, porque o laudo pericial reconhece que se a empresa tivesse fornecido o EPI, ele não tinha desenvolvido o câncer de pele, ele trabalhava lá no céu aberto. E o laudo é que diz que ele foi, o trabalho, a forma como ele trabalhava, atuou como concausa em função do laudo pericial, e ele teve um dano, fazer a cirurgia, teve uma cicatriz, então teve o dano estético. E o perito fala que ele teve dano estético, e o juiz entendeu que não tinha que dar dano moral, porque não pediu dano moral em função do dano estético, mas ele pediu em função da doença que ele foi acometido. Portanto, eu estou entendendo. Então, por isso que eu vou, respeitosamente, que pese a sustentação oral de Vossa Excelência, eu vou manter minha proposta de voto. Doutora Luciana? Eu estou de acordo. Doutor Zé Marlon? Eu também. A fala do eminente procurador sobre não poder ter banheiros químicos numa fazenda extensa, né, muito extensa, tem até lá as suas razões, vamos assim, do ponto de vista lógico, etc. Mas isso realmente não foi apreciado no recurso, porque o recurso não foi conhecido. E sobre a indenização que aqui está fixando, eu até fiquei lá procurando, porque a gente fica procurando os retratos, né, o processo eletrônico é bom por causa disso, porque tem tudo lá agora, né? Assim, você fica, tem a fotografia bem nítida lá dele, já um senhor branquinho lá, com uma lesão na fronte, assim, e o perito fala que se tivesse dado a ele os protetores solares, etc., o educado como fazer isso, etc., o uso, certamente não teria havido o problema do câncer de pele. O câncer de pele é grave, né? Embora as pessoas, às vezes, não dão muita importância para isso. Então, eu estou acompanhando, senhor presidente. O voto está muito bem feito. Então, esse é o resultado. Proclamo por unanimidade no segundo voto relator. Bom dia, doutor. Muito obrigado. Bom dia, excelência. Bom dia, doutor Márcio. Pregão. 30 da pauta, ainda na sala de 8h31, em que é o relator, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha, segundo votante, excelentíssima juíza Luciana Alves Viotti, terceiro votante, excelentíssimo desembargador José Marlon de Freitas. Escreveu, o 30 da pauta é o RO 11-232-30-2015, procedência da 34ª Vara de Belo Horizonte. Recorrente, construtora Tenda S.A. e recorrido, Tiago Antunes Barroso dos Santos. Escreveram para sustentação oral o advogado Edson da Silva Moreira, pelo recorrido, e doutor Renato Duarte de Passos Filho, pelo recorrente. Não participo, doutor César presidindo. Então, como tem dois advogados, fala em primeiro lugar o advogado da recorrente, construtora Tenda. Perfeito. Bom dia, excelência. Inicialmente, gostaria de cumprimentar os membros dessa colenda da corte, assim como o representante do Ministério Público, de modo que passo a minha sustentação. Bom, basicamente, o feito se resume a um pedido de vínculo empregatício, mediante a desconstituição do contrato de estágio entabulado entre o reclamante e a reclamada, que foi julgado procedente pelo único argumento de que ficou comprovado, mediante a oitiva da única testemunha, na verdade,
pela única testemunha que acompanhou o serviço do autor, não foi a única ouvida nos autos, de que ele excedia a jornada fixada na legislação de regência de 6 horas diárias. O fundamento, em síntese, foi esse. Num primeiro momento, Excelência, eu gostaria de reiterar a questão de que houve cerceamento ou defesa da reclamada, diante do fato de que, conforme dispõe o artigo 845 da CLT, a reclamada compareceu à audiência, levando as provas que gostaria de produzir, inclusive a oitiva de testemunha por meio de carta precatória inquisitória, o que foi indeferido pelo juízo ao argumento de que o pedido era intempestivo. Naquela oportunidade, a reclamada registrou os protestos, sendo certo de que houve nítida violação à ampla defesa da recorrente, pelo fato de que o vínculo de emprego foi reconhecido justamente a partir da oitiva da testemunha do reclamante de que ele desempenhava jornada superior a 6 horas diárias. Em síntese, em relação a esse pedido, reside nesse fato, pelo fato de que a regra geral prevê justamente isso, de que as provas têm que ser levadas à audiência que seriam apreciadas oportunamente, sendo certo de que a oitiva dessa testemunha seria imprescindível para comprovar, inclusive, que o reclamante submetia a jornada conforme a legislação prevista, conforme o artigo previsto na Lei 8.788, de 2008. Superada essa questão preliminar, no que diz respeito ao mérito, Excelência, como já foi dito, o argumento suscitado pelo juízo de que havia uma ilegalidade no contrato de estágio residia de que ele trabalhava em jornada superior a 6 horas e, consequentemente, não poderia conciliar os estudos com as atividades que desempenhava junto à reclamada. No entanto, o artigo 3º da Lei 11.788 prevê que, se cumpridos os requisitos contidos nos seus incisos, não será criado nenhum vínculo de emprego entre o estudante e a empresa que oferece o estágio. Os requisitos basicamente são matrícula e frequência regular na universidade, celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente e a instituição de ensino, e compatibilidade entre as atividades envolvidas na empresa que está oferecendo o estágio e aquelas que ele estuda, as atividades acadêmicas na ocasião. No caso concreto, o autor, em audiência, confessou que as atividades deles eram supervisionadas inicialmente pela engenheira Nayara e posteriormente pelo Fernando Neves. A testemunha também afirmou que sempre havia, testemunha do próprio autor, de que sempre havia um engenheiro na obra que eventualmente acompanhava as atividades desempenhadas pelo estagiário. Além disso, também foi anexado aos autos um termo de estágio firmado junto à instituição de ensino que comprova de que foi preenchido o requisito contido no inciso 2º da legislação de regência. Fora isso, o autor não comprovou que teve prejuízo das atividades acadêmicas, ele não comprovou que foi reprovado em algum ano em função de que a carga horária dele prejudicava as atividades de ensino. Ele também não comprovou que, consequentemente, evidente, como foi dito, inciso 3º, essa questão da compatibilidade, de modo que, ao nosso ver, foi preenchido todos os requisitos, sendo certo que existem alguns precedentes, que inclusive nós anexamos aos autos, que reportam o fato de que o simples fato da jornada de trabalho contida na legislação não ter sido cumprida, não descaracteriza o contrato de estágio, até mesmo porque, muito possivelmente, embora ele não tenha dito se se formou ou não se formou, ou nos que recai o autor, provavelmente utilizou essas atividades para a formação acadêmica dele. Ele deve ter apresentado documentação fornecida pela tenda para que ele pudesse concluir o ensino superior. Então, essa é a minha sustentação e, em função disso, eu peço o provimento do recurso. Obrigado, Excelência. O ilustre advogado do reclamante tem prazo para sustentação oral. Com a palavra. Bom dia. Excelentíssimo senhor presidente, e demais desembargadores, colegas advogados aqui presentes, servidores também. A alegação da recorrente não deve ser provida, uma vez que, conforme foi explanado na sentença, que deve ser mantida em todos os seus termos, a ação visa a descaracterização do contrato de estágio, uma vez que não preenche os requisitos da lei de estágio, que, uma vez que a reclamada não juntou o plano de atividade de estágio previsto na legislação e
o estagiário, o suposto estagiário, exercia as mesmas atividades dos demais funcionários no ramo de engenharia. E outra coisa também que o nobre colega não argumentou é a questão da apólice de seguro exigido pela lei de estágio, que não foi juntado nos autos este documento. Quanto às horas extras, restam comprovadas através da testemunha, até mesmo reconhecido pelo colega, que não mencionou nada a respeito das horas extras, e batendo justamente na tecla em descaracterização da lei de estágio por entender que preenchia os requisitos. Nesse caso, o reclamante entende que não preenche os requisitos. E quanto ao tópico também do cerceamento de defesa, a reclamada ela fora intimada para apresentar o rol de testemunhas para ser ouvido por carta precatória. Esta não apresentou o rol de testemunhas no prazo estipulado por Vossa Excelência de primeiro grau. Assim, deveria, e foi correto, ser considerado intempestiva tal prova. Nesses termos, pede e requer que seja negado o provimento ao recurso da recorrente e seja mantido em todos os seus termos a decisão do ilustre juiz de primeiro grau. Há uma preliminar de CC de defesa alegada pela reclamada, que o advogado renova da tribuna. A questão foi o seguinte: esse processo teve uma primeira audiência, que foi a audiência inicial, foi dia 27/11/2015. Nesta audiência, depois de colher defesa, ficou expresso pelo juiz o seguinte: as partes deverão, caso haja, está na ata de audiência, caso haja necessidade de oitiva por carta precatória, deverão apresentar o rol e as peças necessárias com respectivo ID para sua formação em caixa alta, com indicação de nome e endereço e CPF de cada testemunha, vírgula, no prazo de impugnação à defesa, sob pena de preclusão da prova em juízo de precado. Está as folhas 148, mais especificamente. A ata é folha 147, 148, essa parte está nas folhas, finalzinho da ata de folha 148. O que aconteceu? Ninguém protestou, todo mundo concordou que assim fosse. Quando chega na audiência de instrução, a reclamada queria ouvir testemunho por carta precatória. O senhor não apresentou os documentos conforme determinado. Ah, mas eu posso ouvir? Não pode, mas não. Por que não pode? Porque aqui constou expressamente na ata que tinha um prazo para fazer isso. Né? Tinha um prazo para fixar exatamente para possibilitar. Já a outra audiência estava marcada para frente, outra audiência era 23 de 2017, 20 de março, quer dizer, tinha um tempo razoável para que, se fosse pedida a carta precatória, colhisse o depoimento e fizesse instrução. A reclamada não esperou o dia da instrução, aí não tem jeito. Por quê? Porque há determinação expressa, não houve nenhum protesto da reclamada naquela sentada, portanto, se ela não protestou, houve a determinação, ela concordou, portanto, ela não pode agora, depois, querer voltar ao ato. Data máxima vendo, por isso que eu estou rejeitando essa preliminar. Aí vem a questão do contato de estágio, que a questão posta é se era estágio. Tem uma litigância de má-fé arguída em contato pelo reclamante, que eu também estou rejeitando, estou vislumbrando aqui essa questão de má-fé da reclamada. Não. A questão principal, conforme é a questão do vínculo de emprego, se há ou se não há. Aí a reclamada, a questão toda está na lei 11.788. Eu estou transcrevendo os artigos de lei, né? A jornada está lá no artigo 10, inciso 2, são 6 horas diárias e 30 minutos semanais, no caso do ensino superior, educação profissional, nível médio e ensino médio. O artigo 10 é expresso que a jornada não pode ultrapassar esse limite fixado na lei, né? E vem o artigo 3º da mesma lei, diz que o estágio, tanto na hipótese do parágrafo 1º do artigo 2º dessa lei, quanto na prevista no parágrafo 2º do dispositivo, não cria vínculo empregado de qualquer natureza, observados os seguintes requisitos. E coloca os requisitos todos que têm que ser observados, né? E, no final, está lá, o descumprimento de qualquer dos incisos desse artigo
ou de qualquer obrigação contida no termo de compromisso, caracteriza vínculo de emprego do educando com a parte concedendo o estágio para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária. Ou seja, o contrato de estágio, porque a diferença de um estagiário e do empregado é muito tênue. É porque a diferença é que ele tem um contrato de aprendizado, mas a forma de trabalhar é praticamente igual do empregado. O que vai diferenciar é a lei, que a lei fala nesse caso não é, e ela põe alguns requisitos para isso. Né? Ela tem o seguro, ela tem a bolsa, ela tem que vai dar para o estagiário, ela tem a jornada, tem que cumprir o convênio com o estabelecimento de ensino e tudo isso. E, no caso dos autos, o que restou comprovado é, primeiro, o termo de compromisso de uma jornada de 7 às 13 horas, com descanso de 15 minutos. Está lá, formalmente está assim. Vem o preposto e já diz que o horário de trabalho é de 7 às 14, com uma hora de intervalo. Ou seja, já mudou, já falou que está diferente do que está no termo de compromisso. Então, o próprio preposto descaracterizou o termo de compromisso firmado. Não bastasse o preposto, vem as testemunhas que prestam depoimento, fala, o reclamante, testemunha ouvida do reclamante, trabalhava das 7 às 18 horas, de segunda a quinta-feira, quando não havia concretagem, até 19, 30, 20 horas, quando havia concretagem. Aí o que você tem? Você tem um preposto que fala um horário diferente do que está assinado no contrato. E depois vem testemunha e fala essa jornada de trabalho. Eu estou entendendo. E tem a testemunha da reclamada, que o advogado faz, só que a testemunha da reclamada é de nome Ana. A testemunha da reclamante foram duas testemunhas, o Fernando e o Guilherme. A testemunha declamar nome Ana. O que a testemunha fala? Que não trabalhou na mesma obra que o reclamante. Ela nem trabalhava lá com o reclamante. E aí o juiz, eu entendi, né, também como juiz, no fato de que, em face do conjunto probatório, a valoração que ele fez da prova, que as testemunhas trazidas pelo reclamante esperavam mais confiança, porque trabalhavam lá com ele na obra, enquanto a outra não. Né? E eu estou entendendo como juiz de origem, né, de que, de fato, não foram observados os requisitos da lei, embora formalmente, aparentemente sim, mas faticamente não. Portanto, eu estou negando o provimento do recurso da reclamada. A questão é que a reclamada, mas ele não perdeu nota. A questão é o seguinte, além dela ter desvirtuado o contrato, ela colocou em risco o desenvolvimento acadêmico dele. Se ele não perdeu nota, não passou, mérito dele, mas tinha tudo para perder, pela jornada de trabalho que foi-lhe imputada. Eu estou negando o provimento do recurso. Os demais pedidos são consequência do reconhecimento do vínculo de emprego. Eu estou mantendo a questão das horas extras, a questão da valoração dos depoimentos colhidos. Em resumo, eu só estou entendendo que a reclamada tem razão naquela questão da OJ 394, que é a questão dos reflexos das horas extras. Né? Essa parte eu estou dando provimento. No mais, eu estou negando provimento aos demais tópicos. Então, a minha proposta é o seguinte, eu estou conhecendo o recurso já anteposto pela reclamada, rejeita as preliminares de nulidade da sentença, precisamente de defesa, arguido pelo recorrente, e a de litigante de má-fé, arguido pelo reclamado. No mérito, eu dou parcial provimento ao apelo da reclamada para excluir da condenação os reflexos do repouso semanal remunerado, majorado pelas horas extras, infere no mesmo terço desse salário, aviso prévio de teste, em observância ao JT94, desde um TST. Eu mantenho o valor da condenação, fluido compatível. É a minha proposta de voto. Doutor Luciano? Eu estou acompanhando Vossa Excelência na questão do vínculo e pedindo vênia ao procurador da reclamada. Na verdade, quando você tem um excesso de jornada, você tem um desvirtuamento claro do contrato de estágio, o excesso de jornada habitual, uma jornada normal dele que ia além das 6 horas. Porque aí, isso é muito comum no contrato de estágio. Na verdade, contrata-se estagiário para fazer atividade de fato do profissional, né? Porque ele tem um conhecimento um pouco mais apurado da técnica, enfim. E aí, quer dizer, esse excesso não é simplesmente um excesso, é um excesso que denota a condição dele de empregado mesmo, né? Ele estava lá acompanhando trabalhos executados até às 8 horas da noite. Quer dizer, não tem sentido um estagiário. O estagiário está ali para ser conduzido, para entender como é que a mecânica, eventualmente, até poderia assistir a essa execução que acontecia até mais tarde, se fosse uma história eventual, ajustado o horário dele, né, para respeitar
o horário de escola, eu acho que não teria problema, mas não é o caso aqui. Eu só tenho uma pequena divergência na OJ 394, que eu não aplico, então eu fico vencida nesse aspecto. Perfeitamente. Doutor Zé Malo? Presidente, eu estou de acordo. Agora, esse problema da carta precatória, eu acho que beira má fé. Porque a gente, como juiz de primeiro grau, eu sempre, na audiência, fazia esse registro na ata e dizia para as partes, olha, a questão de prova, a prova é muito importante, eu dou muita importância a essas arguições de nulidade em segundo grau, e eu presto muita atenção nisso, porque direito de se defender é sagrado, e quando alguém sofre uma condenação, tem que ser dado a ela tem que ficar com aquela sensação que foi dado a ela o direito de produzir a prova. Mas uma audiência que é realizada em novembro de 2015, com esse registro na ata, com a concordância que sem insurgência nenhuma. 1 ano e 4 meses depois, numa audiência, fala, eu quero produzir prova, expedição de carta precatória. E vem no recurso insistindo nisso, dizendo que, com todo respeito, eu estou de acordo, senhor presidente. Então, o resultado se proclama, por maioria vencida, a doutora Luciana, que negava provimento integral ao recurso reclamado. Só em relação à má-fé citada pelo nobre desembargador, também com todo o respeito, mas numa situação exatamente idêntica no recurso do autor, só que no TRT1, foi anulada a sentença. Então, doutor, pela ordem. É questão de interpretação. Doutor, pela ordem. Muito bem. É matéria de direito. Dessa forma, a interpretação é minha mesmo. E acho que há má-fé mesmo. Mas não está sendo aplicado, porque o relator não propôs isso. Senão eu aplicaria. Então, o resultado se proclama, só esclarecendo que foi nos termos do voto do relator, a litigância de má-fé foi sustentada pelo desembargador Zé Malo, só a título de esclarecimento, mas efetivamente não está sendo proposta a aplicação aqui da litigância de má-fé. Mas foi só para questão de análise do processo. Então, o resultado fica nos termos do voto do relator, por maioria vencida, excelentíssima juíza convocada Luciana Viotti, que negava provimento integral ao recurso reclamado. E assim se proclama. Devolvo o presidente. Pregar um processo seguinte. Pois não, Tomar. Não, é só porque é o seguinte, veio a reforma trabalhista, e se fala muito dessas questões de que o processo tem... E sempre foi isso, o processo tem que andar rápido. Há uma crítica à Justiça do Trabalho atualmente, porque os processos estão demorando muito, mas é preciso que haja cooperação das partes, né? Dos advogados, sobretudo, na condução desses processos, e que os incidentes que ficam registrados no curso da relação processual sejam incidentes realmente que possam ser, com todo respeito, que possam ser importantes, né, para a solução do processo, no sentido de se cumprir as regras que norteiam os princípios do processo de trabalho, né, dos processos em geral. Só nesse sentido, senhor presidente, porque cada dia que passa, a gente, agora em segundo grau, a gente, enfim, se depara com essas situações, né, que não é comum quando a gente presidia as audiências lá, que a gente fazia. Tinha lá, naquele momento, certos instrumentos para coibir. Isso é só mesmo aqui um tinha pedido de debate. Devolvo a presidência, Tomás. Pregar um processo seguinte. Continuando na sala de 8h31, 21 da pauta é o RO 10.823, 10/2016, procedente da 43ª Vara de Belo Horizonte, recorrente Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte e Ronegléria Pereira de Aquino, recorridos os mesmos. Escreveu-se para sustentação oral a doutora Bárbara Caselli dos Santos, pela reclamada recorrente. Presidindo o desembargador Sérgio da Silva Peçanha. Não participe desse julgamento. A ilustre procuradora tem a palavra. Quero cumprimentar a turma, o representante do Ministério Público, os serventuários da Justiça. Só um minutinho. Vou começar sustentando pelo recurso da Santa Casa a respeito dos danos morais e danos materiais. A juíza da 15ª Vara deferiu danos morais ao argumento de que a Santa Casa cancelou o plano de saúde enquanto
ainda estava correndo o aviso prévio indenizado. Não obstante ter a reclamante optado pelo cancelamento do plano de saúde. Compulsando os autos, verifica que, não obstante a Santa Casa tenha cancelado o plano de saúde, na realidade, esse cancelamento foi do plano coparticipativo, sendo que a reclamante continuou no plano como demissionário. Portanto, não houve, como citado pela reclamante, a necessidade ou ausência do auxílio saúde durante o trâmite do processo. Inclusive, pelos próprios documentos juntados pela mesma, verifica-se que, durante todo o curso do contrato, ela esteve com plano de saúde, embora não fosse coparticipativo. O plano de saúde só foi migrado, inclusive, 15 dias para terminar a contagem do aviso prévio, sendo que, no curso do aviso prévio, que restou configurado a questão de um afastamento que ela teve pela Previdência, que, inclusive, a Santa Casa só veio a conhecer após a propositura da ação. Então, o argumento da adulta magistrada de que houve um dano da reclamante quanto ao cancelamento do plano de saúde, a Santa Casa não vislumbra, já que ela continuou com o plano, embora custeando sozinha. No que toca aos danos materiais deferidos, embora a Santa Casa entenda que não houve comprovação por parte da reclamante de valores custeados, gastos, a reclamada vem argumentar que os danos materiais, da forma com que foram deferidos, foram além do razoável, porque é de conhecimento que plano coparticipativo, existe uma contribuição tanto da empresa quanto do empregado para custear eventuais consultas, exames, e foi deferido que a Santa Casa pagasse integralmente esses custos, sendo que também tem de conhecimento de que o plano de saúde não existem procedimentos que nem mesmo a coparticipação cobre, que seria, no caso, integralmente da reclamante. Então, a gente também entende que, caso seja mantida os danos materiais, que deveriam ser limitados ao que efetivamente deveria ser pago pela reclamada e não que seja o custo integral pela reclamada. No que toca ao deferimento do adicional de insalubridade pela prorrogação, não obstante a Santa Casa tenha confessado que até junho de 2013 não eram feito esse pagamento, ela confessa também que, a partir de junho de 2013, efetivou o pagamento das prorrogações do adicional noturno no contra-cheque do empregado. Inclusive, no próprio contra-cheque demonstra que, a partir de junho de 2013, houve tanto uma majoração do valor pago a título de adicional noturno, quanto uma majoração em relação às horas efetivamente pagas, o que engloba, o que comprova que, a partir de junho de 2013, efetivamente houve o pagamento, embora a adulta magistrada tenha entendido que a prorrogação do adicional noturno deveria ser paga durante todo o período imprescrito. No que toca às contrarrazões, só uma breve passada quanto ao intervalo entre a jornada, que a reclamada entende que deve ser mantida a sentença, em razão dos próprios depoimentos colhidos em audiência, que demonstra, pelo depoimento da testemunha ouvida a rogo da reclamante, que houve excesso de contradições, e que o depoimento da testemunha ouvida a rogo da reclamada foi em consonância com o que foi apurado pelo perito médico através da perícia realizada na reclamada, de modo que restou constatado que, além do intervalo entre a jornada de 1 hora concedido, a Santa Casa também concedia 3 horas de intervalo para descanso, totalizando aí numa jornada de 11 horas, sendo 4 de intervalo, de modo que não é razoável a reforma
como pretendido pela reclamante. E aqui termino a minha sustentação. Pois bem, o voto é longo, são muitas questões postas, e a discussão foi feita aqui mais recentemente. Eu vou tentar ser mais sucinto. Aqui é uma questão de dependência, ação individual com ação coletiva. Eu estou de acordo com o entendimento predominante no colendo TST, que eu também aplico. A existência de ação coletiva ajuizada por sindicato como substituto processual não fala de dependência nem coisa julgada em relação à ação ajuizada individualmente por empregado substituído. Estou citando aqui acordos do TST, inclusive a súmula 32 deste tribunal, para afastar, e, portanto, estou negando o provimento. A questão da indenização por danos morais e materiais do plano de saúde, a reclamada não concorda com a condenação. O que você tem aqui, pelo que eu entendi dos autos e pelo, inclusive, relatado na petição inicial, a reclamante inicial afirmou que foi admitida em 4 de março de 2011 e, ao longo do contrato de trabalho, passou a sofrer com forte dor na coluna, atendido por médico da própria reclamada, foi constatada a necessidade de realização do tratamento médico, sendo que, antes mesmo de iniciá-lo, foi sumariamente dispensado em 3 de março de 2016, passando a cumprir o aviso prévio trabalhado. Relata que, no dia 7 de março, foi afastado de sua atividade, mediante recebimento de auxílio doença previdenciário, que, ao comunicar o fato, a reclamada foi informada de que a dispensa estava mantida, tendo seu plano de saúde cancelado. Ela requereu a anulação da dispensa e a negação do emprego. A ré sustentou que o único atestado é o datado de 7 de março, ou seja, posterior à sua dispensa, alegou que o afastamento da autora deu-se mediante percepção de auxílio-doença comum, e que no período do aviso prévio não se adquiriu estabilidade quanto ao fato for posterior comunicar a dispensa. No tocante ao plano de saúde, afirmou que, quanto ao desligamento da Upreira, deu-lhe a opção de permanecer utilizando o benefício desde que assumisse o seu pagamento integral, mantidas as mesmas condições de cobertura assistencial que gozava quando a vigência do contrato que foi aceito. A questão é essa, que é objeto de discussão. O juiz indeferiu o pedido de reintegração, por entender, comprovado que ela não foi cometida de doença relacionada ao trabalho. Mas, quando chegou à conclusão, com base do laudo expedido pelo próprio INSS, que concedeu o auxílio-doença comum, e também com o laudo médico produzido nesses autos. Então, o que se tem que, efetivamente, já estava doente. E aí, considerando que no curso do aviso prévio iniciado em 3 de março, a autora foi afastada pelo INSS a partir de 7 de março de 2016, recebendo auto somente 1 ano após, ou seja, em 31 de março de 2017, o juiz considerou que, em todo esse período, o contrato dela teve suspenso na forma de entendimento da súmula 371 e determinou que ela retificasse a TPS, estando no término do contrato em 1 de 4 de 2017. E aí vem a questão do plano de saúde. Nesse período, o plano de saúde ela ficou sem, porque para ela ficar, ela teria que arcar o pagamento integral dele, e o contrato dela estava em vigor. E, com base nisso, o juiz entendeu que a reclamada deveria ter mantido o plano de saúde, sim, nesse período, na forma que estava anteriormente. E, com base nisso, ele entendeu que ela não poderia ter feito a supressão da forma como fez, e, quando dando moral, eu estou entendendo, eu estou respeitosamente mantendo a sentença. Estou entendendo que, estou citando a decisão aqui do TST, inclusive, na mesma linha, eu estou entendendo que está correta a decisão. O fato dela ter continuado a pagar por conta própria o plano de saúde não retira o direito dela à indenização, não. Eu estou mantendo a decisão. Há uma questão, outro tópico recursal, diferença do adicional de noturno. Eu estou entendendo que a reclamada tem razão quando ela alega que, a partir de junho de 2003, ela passou a efetuar o pagamento do adicional noturno e 50 horas trabalhadas, conforme comprovado aqui nos autos. Eu estou dando provimento ao apelo da reclamada para limitar a condenação ao pagamento da diferença adicional noturno ao período de imprescrito até o término do mês de maio de 2013, porque depois ela pagou. Então, estou dando provimento nesse aspecto. Questão do divisor. Aqui, estou aplicando a súmula ao J23 nosso, o divisor é 210, estou negando provimento. A questão do feriado também, a súmula sobre a questão 1236, tem direito sim, estou negando provimento. Diferença adicional de salubridade, a condenação limitou-se a 4/2 de 2012, também está com laudo pericial, apurou, tem direito ao adicional de salubridade no valor máximo, são devido à diferença mesmo. Questão da justiça gratuita reclamada, não basta mera declaração para a pessoa jurídica, portanto, também estou negando provimento. Aí é o recurso ordinário da reclamante quanto à multa da
convenção, de fato, a RE não trouxe aos autos prova de pagamento salarial do período posterior a janeiro de 2014, já que os últimos comprovantes juntados pela RE referem-se a este mês, então, conforme, inclusive, manifestado pelo reclamante. Então, nesse caso, como a reclamada não comprovou o pagamento do salário no prazo legal, eu estou deferindo a multa prevista na convenção, mas estou limitando a 20 dias, que é o prazo que o próprio reclamante confessa inicial, que era o prazo máximo de atraso. Então, estou dando provimento nesse aspecto. Diferente de verbas decisórias, que a reclamante está insistindo, não tem razão, estou negando provimento. A diferença adicional noturno, também, que ela está insistindo, também, não estou vislumbrando, do repouso sobre o adicional noturno, também não tem. Efetivamente, os elementos de prova não autorizam isso. Quanto ao intervalo entre a jornada, de fato, nos contores de frequência juntados no ID, estou dando um exemplo, F1E A8D1, várias vezes o intervalo destinado de descanso e refeição não foi usufruído na integralidade. Por exemplo, dia 30 do março, 44 minutos, dia 15 do 5, 53 minutos, e por aí vai. Então, eu estou entendendo que, nesse caso, como não foi integralmente, tem direito, e, portanto, eu estou dando provimento parcial aqui nesse aspecto. Em resumo, a minha proposta de voto é a seguinte: eu estou conhecendo o recurso já interposto pela reclamante e pela reclamada. No mérito, eu dou parcial provimento ao recurso já interposto pela reclamante para a. acrescer a condenação da reclamada, o pagamento da penalidade prevista na cláusula 7 do ACT 2013-2015, nos meses de fevereiro e março de 2015, limitada ao montante de 10% do saldo salarial pago em atraso. E B. acrescer a condenação da reclamada o pagamento de 1 hora extra diária pela supressão do intervalo da jornada, conforme se apurado pelos cartões de ponto, respeitado o CEFLEX, demais parâmetros de cálculo delimitados, respeitado o primeiro grau. Também dou parcial provimento ao recurso deposto pela reclamada para limitar a condenação referente ao pagamento diferente adicional noturno ao período de 31 de maio de 2011 a 31 de maio de 2013. E estou fixando aqui para fins do artigo 832 do CLT a natureza indenizatória da multa acrescida à condenação e o reflexo das horas extras em férias indenizadas e FGTS mais 40%. Estou mantendo o valor atribuído à condenação porque entendo que ainda é compatível. É a minha proposta de voto. Doutor Luciano? Eu estou de acordo com o voto de Vossa Excelência na questão do valor da indenização por danos morais em relação ao plano de saúde, que me pareceu excessivo o valor fixado na origem, R$10.000, considerando, inclusive, que a Santa Casa tem dificuldades e que a reclamante usou o plano de saúde porque ela arcou com a despesa. Não sei se... seria a minha única ponderação aqui em relação à questão do valor mesmo. Talvez reduzir ele para R$5.000. Da moral que nós sempre temos aqui, né? Doutor Zé Marlon, como é que vota? Não, pois é, essa preocupação também, preocupação não, essa ponderação também me passou aqui pela cabeça, porque é o seguinte, suspenso o contrato de trabalho, ela continua pagando o plano, não é isso? Para que ela pudesse usufruir do plano. Ela mesma. Me parece que a coisa se resolveria melhor do ponto de vista da ressarcimento material. Quer dizer, repor para ela, mas isso não foi pedido, não. Ela foi pedida indenização por dano material em razão de uma doença que ela parece que... tem um problema na coluna lá, que ela disse que teria vindo com o trabalho, mas foi descartado. E aí não há esse pedido nesse sentido, mas há o pedido de indenização por danos morais. Eu também, senhor presidente, eu acho que aquela velha dúvida que a gente tem aqui, porque ela teve acesso à saúde, embora custeasse. Me parecia, ou me parece, que seria mais pertinente se houvesse uma pretensão no sentido de ressarcimento daquilo que ela gastou. Foi deferida, mas de despesa... Só permite, Tomar? O juiz deferiu aos danos materiais da despesa efetuada com tratamento médico, porque ela teve o tratamento médico que ela gastou. Não. Mas dependente de comprovação nos autos. Não, do plano. Não, isso, eu estou dizendo do plano que ela teve que esboçar, porque... Então, eu vou, respeitosamente, se acompanhar a ponderação da revisora, eu reduziria para R$5.000, por isso, porque ela teve acesso ao é só nesse sentido. Eu não vejo dificuldade também de adequar o voto, não. Aí pode ser por unanimidade. Então, nós vamos dar provimento
Essa questão do dano do valor é a dificuldade que a juiz sempre tem de qual valor que nós vamos arbitrar. Adequado. Sempre temos, quase toda a sessão temos a dificuldade aqui de qual que é o valor mais adequado. Mas de fácil de tudo processado, não vejo dificuldade aqui também de modificar o voto para dar provimento nesse aspecto. Então, ao recurso da reclamada, vai acrescentar mais um provimento, que vai ser... Deixa eu achar aqui. Deu provimento ao recurso deposto pela reclamada, aí vai ter o seguinte... A, vai continuar aí, para 2 pontos. A, limitar a condenação, do jeito que está aí, referente ao pagamento de diferença de adicional noturno ao período de 31 de maio de 2011 a 31 de 5 de 2013. B, reduzir o valor arbitrário da título de danos morais para R$ 5.000. Ok? Então, arbitrado a título de indenização por danos morais para R$ 5.000. Vai manter o valor da condenação? Não, pode manter, o resto continua igual. Tá ok? Então, a adesão é por unanimidade nos termos para proclamado. Ok, obrigada, bom dia. Bom dia. Pregão, processo seguinte. Agora na sala... 832. Número 19 da pauta. Quem é relator? Excelentíssimo desembargador José Marlon de Freitas. Segundo votante, presidente, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Terceiro votante, excelentíssimo desembargador Cércio da Silva Peçanha. O 19 da pauta é o RO 11-290-96-2016. Procedência 34ª Vara de Belo Horizonte. Recorrente, Berenice Belfort de Rezende Fonseca. E recorrido, Caixa Econômica Federal. Escreveu-se para sustentação oral o doutor Miguel Moraes Neto, pelo recorrente. O doutor Mário, o relator, se importaria de ler a conclusão, doutor Mário? Faço questão. Muito grande. Falando pelo reclamante? Bom. Minha conclusão do voto, que eu caminho, é a seguinte. Eu conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamante e, no mérito, eu declaro de ofício a incompetência da Justiça do Trabalho para analisar e julgar o pedido de reflexo das diferenças salariais nas contribuições devidas à FUNCEP, extinguindo o processo em resolução do mérito quanto a esse pleito, nos termos do artigo 485, item 4, Código de Processo Civil. Quanto ao mais, eu dou parcial provimento ao recurso para condenar a reclamada ao pagamento das diferenças salariais a partir de 29/6/2016, parcelas vencidas e vincendas, até a inclusão dos valores em folha de pagamento, em razão da integração na base de cálculo do adicional de incorporação, além da gratificação de função / comissão de cargo das parcelas CTVA e porte, unidade recebidas pela autora nos últimos 5 anos que precederam 29 de fevereiro de 2016, conforme se apurar em liquidação, sendo devidos reflexos sobre férias, gratificação natalina, fundo de garantia, vantagem pessoal, gratificação semestral, resultante da incorporação da gratificação semestral, adicional por tempo de serviço, licenças prêmios, APIPs e horas extras. Incidem juros, correção monetária na forma da súmula 381 do TST, a partir do primeiro dia subsequente ao vencido, juros de 1% ao mês, nos termos da Lei 8.177 e súmula 200 do TST. É que eu declaro as parcelas sobre as quais incide a contribuição previdenciária, imposto de renda, etc. Invertidos os ônus de sucumbência, eu estou aqui arbitrando a condenação ao valor de 10.000 com custa de 200 a serem recolhidas pela reclamada. É o voto. Terminou? Terminei. Doutor Miguel, é isso? Está sustentado pelo reclamante, é isso? Eu negaria a Vossa Excelência, doutor Márcio, poderia guardar eventual divergência? Pode, eu estou acompanhando, doutor Sérgio. Também, senhor presidente. Então, julgamento unânime, termo do voto do relator. Pregão, vamos terminar os que têm ainda advogado inscritos aí, embora não presentes. Na sala de 8h30, temos a inscrição no 13 da pauta, é o RO 10.419. Isso mesmo. 10.419.
10.419/2016, procedência da primeira vara de João Molevade. Recorrente, Edilene Antônia Gomes Souza e recorrida, Natura Cosmético S.A. Escreveu-se para sustentação oral e ausente, doutor Felipe, pela recorrida. Bom, eu estou conhecendo do recurso, rejeitando a preliminar. E, no mérito, eu estou negando o provimento ao apelo. Doutor César? Bueno, senhor presidente. Doutor Marlon? Não, doutora Luciana. Então tem que esperar. Voto do senhor, estou sempre de acordo. O Marlon, eu só voto moral. É só voto moral, que o legal é da Luciana. Eu sou subir. Faz 1 ano e 3 meses depois, vai para a sala de audiência, não, agora eu quero... Falar ainda que não era isso. A nulidade, por má fé, o quê? E infelizmente é o seguinte, a gente trata com todo jeito os advogados esse negócio de pode adiantar a conclusão do voto, isso aqui tem. Eles acham o seguinte, que isso é um debate. Eles podem enfiar no meio do voto, interferir, tudo. E, de vez em quando, o dia que você está de boa paz, tudo bem, doutor, mas não é a hora agora, não. O dia que você não está, você vira a mesa. Doutor Luciano, nós estamos julgando o 13 da pauta, que eu sou relator. Eu estou negando o provimento, o doutor César está acompanhando e Vossa Excelência. Acho que também. Deixa eu só conferir, porque eu não tenho anotação de... Edilene Natura, é isso? Estou de acordo. Perfeito? Então, o julgamento unânime, nós temos voto do relator. Nós temos algum... Agora, na sala de 8h31 do doutor Sérgio. Certo. É o 15 da pauta, é o RO 10.598/75/2017, procedência da 12ª Vara de Belo Horizonte. Recorrentes, Prudential do Brasil Seguro de Vida S.A. e Gilson Bruno Carrier de Oliveira. Escreveu-se para sustentação oral o doutor Pedro Gustavo, pelo recorrente reclamante, ausente. Doutor César, presidindo. Matéria já conhecida aqui na Igreja Turma, essa questão de emprego. Eu também a proposta de voto é de conhecer dos recursos já interpostos pelo reclamante e pela reclamada e, no mérito, dar provimento, parcial provimento do recurso já interposto pela reclamada para excluir da condenação as diferenças salariais pela supressão da parcela fixa de remuneração. E B, excluída a condenação, o pagamento da multa prevista no artigo 467 CLT. E dar provimento parcial ao recurso já interposto pelo reclamante para determinar a aplicação do divisor 200 na apuração das horas extras, mantido o valor optado da condenação, porém incompatível. Doutor Luciano? Eu estou de acordo. Doutor Zé Mar? Resultados por Câmara unanimidade. Devolvo a presidência. Pregão. Sustentação oral terminou. Terminou. Então, como sustentação terminou, nós vamos fazer o seguinte, já estamos no horário também, nós vamos julgar a pauta física primeiro, só para eliminar a pauta física. Então, faça-se o pregão dos blocos pertinentes. Do número 1 ao número 8, em que é relator excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale, revisor excelentíssimo desembargador Cécio da Silva Peçanha e terceiro votante excelentíssima juíza Luciana Alves Viotti. Doutor César, tem alguma divergência? Eu não. Do 1 ao 8, doutor Luciana, não? Também não. Então, julgados nos termos dos votos do relator. O 9 da pauta também, que é um ROPS, um rito sumaríssimo, em que relator excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale, segundo votante excelentíssimo desembargador Cécio da Silva Peçanha e terceiro votante excelentíssima juíza Luciana Alves Viotti. Tem uma ressalva de fundamentos. Porque eu defiro a penhora de salários dependendo do valor, mas nesse caso era muito, o valor é muito pequeno, o valor do salário da reclamante, da executada. Então, aqui eu estou de acordo. Registro, né? Agora... do 10 ao 12, em que é relator excelentíssimo desembargador Cécio da Silva Peçanha, revisora excelentíssima juíza Luciana Alves Viotti, terceiro votante excelentíssimo desembargador José Marlon de Freitas. Bom, aí o doutor Cécio preside